Cabelinho novo, o que vocês acharam? Gostaram do meu cabelinho novo? Ele ainda tá pegando forma, porque foi cortado, tá bem curtinho, então ele tá ainda meio que pegando o jeito. Mas eu gostei bastante, gente, tá bem diferentinho e adorei, achei um charme. Me sentindo a própria Betty Boo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After Fun. Para quem não me conhece, eu sou a Ale Bevilacqua e seja muito bem-vindo. Voltando hoje, depois de um breve recesso de uma semana para dar uma reorganizada em tudo, estamos de volta de cara lavada. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre a aplicação de sombra e perguntei para vocês se vocês queriam que eu mostrasse mais como é que eu faço a aplicação da sombra aqui nesse cantinho que já fica bem enrugadinho. Não sei vocês, mas o meu tá assim um espetáculo. Então, hoje o vídeo vai ser exatamente disso. Eu vou mostrar para vocês, dando indicações, dicas, né, obviamente, de alguns produtos que podem funcionar com a aplicação da sombra. Lembrando, gente, novamente, eu não sou maquiadora, são só dicas que eu fui adquirindo ao longo do tempo, enquanto eu aprendo ainda a fazer maquiagem, certo? Muito bem. A lista dos produtos vai estar aqui embaixo, que eu vou usar e que eu vou sugerir, e vou contar para vocês basicamente o que eu faço. Primeira coisa que é imprescindível, todo mundo, já falei disso várias vezes, mas aquela coisa imprescindível depois que a gente passa dos 40, que é o espelho de aumento. Sim, gente, tem um determinado momento em que não tem jeito. Pra gente fazer uma maquiagem mais delicada, a gente precisa sim desse acessório indispensável. Começando pelos produtos que eu vou usar, eu vou mostrar aqui pra vocês quais os pincéis que eu basicamente uso. Gente, eu sei que o óculos está dando reflexo, mas eu não tenho como ler o número dos pincéis se eu não estiver com eles. Então, só um minutinho, tá bom? Bom, nós vamos usar basicamente esses pincéis aqui. Esse aqui, tipo língua de gato, é o W106 da Macrylan, tá? Esse aqui, esses dois são iguais. Um é da Dye Makeup, o outro é da Ruby Rose, mas eles servem a mesma coisa. Vocês não reparem porque eles estão sujos, sim. Eu não lavei porque eu ia usar de novo. Esse da Ruby Rose é o número 25. Esse daqui a gente vai aplicar pontualmente a sombra, é o W134 da Macrylan, tá? Vocês estão vendo a pontinha dele aqui. E esses dois são bem fofões, que são pra gente fazer, espalhar ou fazer o côncavo, tá bom? Que esse aqui é o A10 da Macrylan, tá? E esse aqui é o de esfumar da Miss Fendi, ele não tem número, é só de esfumar, tá bom? Então, nós vamos precisar basicamente desses 5 pincéis. Você precisa ter os 5? Não, você não precisa ter os 5. Se você tiver só 3 deles, esse aqui de aplicar o corretivo ou o primer de sombra, esse aqui de aplicar a sombra mais no cantinho interno para fazer a ponta bem fininha dele, e esse aqui para esfumar tá de bom tamanho, certo? Para quem não viu ainda, vou deixar linkado aqui o vídeo onde eu falo sobre pincéis. Muito bem, então agora nesse momento eu vou aproximar para vocês e vou mostrar exatamente como é que eu faço. Vocês estão vendo, meu rosto tá limpo, não tem nada, não passei nada, nem primer. Passei só os cremes e o protetor solar. Mais nada pra gente poder começar do zero. E vou fazer só os olhos, tá bom? Então, vamos lá. A câmera desligou e eu não percebi. O que acontece? Dos corretivos que eu já testei, os que eu achei melhores para você passar a sombra, para fazer como base de sombra, se você não quiser usar o primer, são 3. 2 baratinhos, um da Tracta, que é esse que eu tô passando agora nos olhos, e o outro que eu já usei no outro olho, que é o da Ruby Rose, aquele de alta cobertura. Por que que eu gosto desse tipo de corretivo? Primeiro porque eles são um pouco mais secos, eles não são tão úmidos, eles não escorrem tanto pela pálpebra.
e eles proporcionam uma fixação da sombra muito melhor. O terceiro é o da Makeup Forever. Se você quiser investir um pouco mais, ele tem a mesma consistência desse da Ruby Rose. Ele lembra muito da Ruby Rose, só que ele é um pouco mais denso, então você precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de usar. O que eu tô fazendo primeiro? Eu vou mostrar para vocês como é que eu disfarço essas peles todas que ficam nos meus olhos, que eu tenho já nos olhos. Então, o primeiro passo é exatamente esse, é fazer o côncavo, ou seja, a marcação. É exatamente nessa pelinha aonde a gente tem o buraco do olho, que aí a pele vai dobrando por cima dele. E é essa pelinha que não deixa com que os nossos olhos fiquem tão marcados assim. A ideia de você fazer essa marcação do côncavo é exatamente essa. É você levantar um pouco mais essa área, ou seja, você passa a sombra um pouquinho mais alta se você tem essa pelinha já bem mais caída por cima do olho. Eu vou começar primeiro do lado que eu apliquei o corretivo da Tracta, porque ele é um pouquinho mais úmido do que o da Ruby Rose. E aí eu vou pegar essa sombra azul, como eu falei para vocês, toda a lista de produtos vai estar aqui embaixo no box de informação, gente. É só você clicar lá e vai ter a lista com os produtos. Eu vou aplicar essa sombra azul. Por que eu estou aplicando essa sombra azul? Primeiro, porque ela é fácil de ver. Se vocês perceberem, a pele já tá meio que enrugando aí. Como a pele tá enrugando, fica muito difícil acertar o canto. Então, o que eu faço? Eu pego, dou aquela puxadinha nos olhos, no canto de leve, e vou depositando a sombra. Esse é o grande lance, é a grande sacada. Você vai pegar a sombra e vai depositar nos seus olhos. Você vai pegar a sombra e vai depositar nos olhos, de forma que você preencha a parte que você quer pintar. Nesse caso, eu quero só a metade do olho. Então, metade da minha pálpebra mova. Uma outra coisa é que, lembra do nosso espelho de aumento? Então, ele serve exatamente para isso, para quando a gente olhar e enxergar aonde ainda tá faltando sombra, onde tá faltando cobrir. E aí, eu vou lá e pego com o pincel, esse pincel de depositar a sombra, eu vou lá e deposito a sombra. O desenho, o ideal é que você acompanhe o desenho do seu olho. Então, você vai pegando aqui onde tem um buraquinho, lembra que você fez o côncavo por cima, e agora você vai fazer a parte de aonde você está depositando a sombra. Então, você vai lá, deposita a sombra e contorna o seu olho, para que fique o desenho desta meia bola. É isso, é que vai dar esse é que vai dar o detalhe do olho na hora que a gente vier com a outra sombra mais escura. Do lado aonde eu passei o corretivo da Ruby Rose, eu vou passar aquele primer da sombra da Ruby Rose. E vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no olho esquerdo, com a diferença de que agora eu vou depositar a sombra em cima do primer. Esse primer é uma pasta, por isso que o corretivo funciona como fixador de sombra, porque é uma pasta que você passa. Só que não é toda ela que funciona perfeitamente. Esses 3 que eu falei para vocês no início, sim, funcionam bem. O que eu fiz? Eu peguei e fiz a mesma coisa que eu tinha feito do lado esquerdo. Estiquei um pouquinho o olho, no cantinho final do olho. Para quê? Para que o primer entrasse, preenchesse toda aquela pele que tá sobrando. Porque é nessa pele, por isso que eu apliquei a sombra azul. Se eu não aplicar direito, não vai aparecer, gente. Aí vai ficar aquele trem falhado, muito estranho. Lembrando, gente, que isso são dicas, assim, se você quiser ir num evento, se você quiser sair, ou se você está disposta mesmo a tentar fazer isso todos os dias para poder pegar prática. Mas não necessariamente você precisa fazer isso se você gosta de se maquiar e gosta de passar sombra todos os dias. Você pode simplesmente passar, espalhar com um pincel, tá? Como eu falei, são dicas pra gente melhorar a forma de aplicar a sombra. E aí, fiz toda a aplicação do lado direito com o primer, depositando a sombra com a mesma lógica, gente, contornando para fazer aquela meia bola. Lembrando sempre que eu tenho que passar um pouquinho
de onde cai essa pele. Então, uma outra dica é você abrir mais os olhos. Toda vez que você abre mais os seus olhos, a impressão que dá é que tem menos pele sobrando. Digo isso por experiência própria, vocês viram aí. E aí, para completar, o que eu vou fazer? Eu vou depositar uma sombra marrom no final. Lembrando, gente, que isso são só dicas, tá? Então, na verdade, a aplicação correta, ela demoraria um pouco mais. E teria que ser melhor aplicado. Eu tô só depositando rapidamente para vocês verem. Do mesmo jeito que eu puxo no cantinho para depositar, no canto interno do olho, eu puxo para depositar no final. E se ela ficar marcada demais em cima, aquele nosso instrumento infalível, gente, o dedo. O dedo funciona para tudo nessa vida. Então, ele serve também para espalhar essa sombra que você depositou a mais. Lembra que nós começamos com uma sombra um pouco mais, que na verdade não é uma sombra, né? É um contorno. A gente começou com um tom um pouco mais quente, um pouco mais terroso, e esse é um tom um pouco mais fechado, um pouco mais de marrom. O que eu vou fazer depois? Para tentar integrar essas duas cores melhor, eu vou passar que é um tom um pouco mais arroxeado, para que fique um tom meio degradê. Lembrando que a ordem não deveria ter sido essa, deveria ter sido o contrário, tá? Então, a gente normalmente começa do final para o começo, do final para o meio, ou seja, do mais marrom para o mais claro. E aí, a cada vez que eu vou depositando a sombra, eu vou medindo a quantidade de cor que eu quero. Como eu falei para vocês, eu gosto muito dessas sombras porque eu acho elas muito pigmentadas. Então, elas para mim funcionam muito bem. E aí, eu volto com aquele meu pincel grandão de esfumar que eu comecei lá no início. Dou uma esfumada com aquele mesmo tom mais aberto, mais terroso. Para dar uma mesclada em tudo, meio mais ou menos. Vocês vão ver, a maquiagem não tá... Os olhos não estão perfeitos, é só mais ou menos mesmo. Era só para mostrar para vocês. E tô fazendo essa iluminação dos pontos altos da sobrancelha e do interior dos olhos, da parte interna dos olhos. A parte interna dos olhos, gente, tem que ter um certo cuidado. Se a gente passar demais, acaba caindo poeirinha, né, da sombra mais cintilante, mais clara, aonde a gente tem as linhas de expressão, onde a gente começa as nossas rugas. E aí as rugas ficam mais aparentes. Então, é um risco que você sabe que você pode correr se você quiser iluminar o canto interno do seu olho. Se você iluminar pouquinho, vai dar certo. Se você iluminar muito, vai ficar demais. Muito bem, como eu avisei pra vocês, eu ia terminar só com os olhos feitos. Na verdade, eles nem estão feitos completamente, porque a proposta era somente mostrar pra vocês como é que a gente faz a cobertura dessa pelinha que fica aqui, rente à linha dos cílios, e dessa nossa outra pelinha que costuma cair por cima do côncavo quando a gente vai ficando mais velho. Quer dizer, não só as pessoas que são mais velhas têm essa pelinha, eu sempre tive a minha desde que eu me entendo por gente. Então, como é que a gente faz para que ela não fique tão aparente e se sobreponha à nossa sombra que a gente quer fazer? Lembrando que eu dei 3 opções de corretivos, eles estão aqui embaixo no box de informação. Se você clicar aqui embaixo no box de informação, você vai achar, além das minhas redes sociais, todos os produtos que eu utilizei nesse vídeo. E também a minha lojinha da Natura, que também está aqui embaixo, juntamente com a parceira do canal, que é a Sweet Care, e o código de desconto, certo? Jabá feito? Vamos lá. A proposta era só realmente essa. Vocês estão vendo que aqui no canto externo dos olhos ainda tá meio falhado, dá pra ver que a sombra marrom não tá tão pigmentada, porque a ideia mesmo era só mostrar pra vocês como é que a gente faz essa cobertura, que é sempre a mais difícil, pelo menos eu acho. E apresentar algumas alternativas para vocês. A gente não precisa ter tudo, a gente precisa ter produtos que se adaptam à nossa pele. Por isso, é necessário que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com todas as pessoas que você conhece, para que sim o nosso canal cresça muito e sim as marcas percebam exatamente o que eu acabei de dizer, que nós temos necessidades especiais, certo?
porque a nossa pele não se comporta mais como a das meninas de 20 ou 30 anos. Sem nenhum demérito, meninas. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ficado até o final. E não se esqueçam, a partir dessa semana, os nossos vídeos serão sempre às 8 da noite, sempre às segundas e às quintas. Então, aguardo vocês na quinta-feira, às 8 da noite. E me contem aqui se vocês gostaram desse novo horário, certo? Aguardo vocês. Um grande beijo, muito obrigada e até quinta.